Nunca vai ser tarde demais para determinar um novo objetivo na sua vida ou para sonhar um novo sonho. Mudar dá medo, é verdade. Mas eu acho que a gente deveria ter medo é de ficar no mesmo lugar. Eu gosto da vida assim, em constante movimento. Então, bora mudar mais um pouquinho. Você tá pronto? Porque a mãe tá on! Vamos viajar juntos por este país maravilhoso. E que tal a gente ir um pouquinho mais longe, hein? As rotas nos levam a qualquer lugar. E já diria um sábio, mais importante que o destino é curtir a jornada. O Tá na Rota vai te levar por roteiros culturais, turísticos e gastronômicos. Uma viagem de conexão com as culturas locais, regionais a internacionais. E com tudo que movimenta a cadeia turística. Oportunidades, empregos, economia. E na Rota dos Negócios, foco para o empreendedorismo. Novos produtos e serviços, soluções inteligentes, negócios consolidados e novidades de um mercado dinâmico. Vem com a gente! Eu também quero contar a sua história e te levar por rotas fantásticas. Não tem como começar um projeto turístico partindo de Cascavel sem fazer referência a um dos principais artistas da nossa cidade, o escultor Dirceu Rosa. A Casa do Artista é um ponto turístico de Cascavel. Ter acesso ao jardim da residência, composto por pelo menos 70 obras, já rende horas de histórias sobre as inspirações do autor. Como a imensa obra em fibra de vidro feita em homenagem às mulheres da sua vida e intitulada Namá de Luca, uma composição das iniciais do nome da mãe Nair, da esposa Maria Emília, das filhas Deise e Luciane e da neta Cássia. E é ele, o próprio artista, quem recebe os turistas e visitantes que chegam sempre com a mesma curiosidade. Você faz as suas esculturas só com dedos? Ah, eu tinha o maior dedo duro aqui de Cascavel, sabia? Antes de explicar por que os dedos são a assinatura do artista, vamos entender como essa história começou. Dirceu é paranaense, nasceu em Apucarana, mas passou sua infância e juventude em Cianorte, quando ainda muito jovem e quase sem querer, descobriu que tinha habilidade para as artes. E uma professora, acho que no segundo ano do colégio, vamos comprar tinta que nós vamos mexer com tinta. Daí eu descobri que eu tinha uma facilidade, né? Gostava daquilo e me destacava dos alunos. E com uns 3 meses já comecei a ganhar dinheiro com desenho. Que idade o senhor tinha? Eu tinha 15 anos, 16. E as normalistas me descobriram e começaram a me mandar fazer a capa dos trabalhos escolares dela. E eu já comecei a ganhar um dinheirinho com aquilo e já fui seguindo em frente. Mas foi um dilema vivido lá no início da carreira artística que viria a se tornar o diferencial do escultor e o que faz suas obras serem reconhecidas em qualquer lugar do mundo. Lá no início, eu comecei, na minha trajetória, eu pintava cartazes para cinema, os filmes. E eu nunca gostei de fazer as mãos, detestava e não gostava, não sabia. E eu comecei a simplificar as mãos, teve um lugar que coloquei só um dedo e aumentava, diminuía. E a coisa foi pegando. Então hoje, todas as obras, todas as mensagens das minhas obras é passado através das mãos ou dos dedos, que é meu meio hoje de comunicação. E agora, depois de explicada a curiosidade sobre os dedos e mãos, vamos seguir com o nosso passeio pelo Lar das Artes. Os visitantes também têm acesso à casa, composta pela última contagem por 150 obras, incluindo móveis da residência feitos também pelo escultor. E tem dedos para todos os lados. Esses dias atrás eu tive a curiosidade de contar quantos dedos que tinha na casa e nos móveis. Deu 2.720 dedos.
Uma casa aberta à visitação já era um sonho do escultor antes mesmo da mudança para Cascavel em 1974. Além de autodidata, um visionário. Eu queria chegar aqui em Cascavel, eu precisava morar na avenida ou na BR, um lugar que fosse fácil visitação, fácil, todo mundo soubesse onde é que era. E quando descobri esse terreno, isso há quase 50 anos atrás, eu comprei. Era um fim de mundo aqui, né? Um local que nem asfalto tinha, não tinha luz. Para você ter noção, eu tive que pagar 2 postes para ter luz elétrica, né? Era um fim de mundo aqui. Minha mulher queria me matar, né? mas eu tinha cabeça feita que eu queria morar na avenida, né? E hoje, praticamente, acho que eu sou quase um dos únicos que tem uma residência na avenida. No ateliê de Dirceu Rosa, entre obras, madeiras e moldes em isopor, um espaço para a primeira peça talhada pelo escultor. Um jangadeiro feito para o jardim da casa dos pais. Por aí já se via tudo que viria. E ainda no ateliê, uma oportunidade de falar do emblemático dedão da Avenida Brasil. A formação da cidade. Um por todos. Todos por um. Um por todos por um. Então, todos pela cidade. Então, nós simbolizamos isso aqui a população e isso aqui a cidade. Outra escultura e uma das principais obras do artista está em reforma. É a Nossa Senhora em frente à Catedral, construída há 30 anos e concluída após 5 meses de muito trabalho, entre a amarração das ferragens, centenas de quilos de cimento e horas de trabalho de mãos habilidosas para dar forma ao ponto turístico mais fotografado da cidade. A Nossa Senhora foi um projeto meu, que eu queria ter uma obra que me marcasse a presença, minha passagem por Cascavel. Uma obra que eu tenho a grande satisfação de ter concebido, executado, criado, né? Tenho o maior orgulho e é uma obra que leva a nossa imagem, a imagem da nossa cidade para o mundo inteiro. E o tempo é curto para falar de um artista tão talentoso, com 50 anos de uma história dedicada à arte. Estudado em escolas, Dirceu Rosa esculpiu, além de obras, uma contribuição imensurável para a história da arte paranaense e brasileira. Como é ser estudado por alunos que estão aprendendo sobre arte? Ser estudado na escola, ser uma referência do nosso estado, seu Dirceu? Olha, eu considero assim que eu tenho o privilégio de conseguir, como artista, que muitos só conseguem depois de morto, sabe? Ser estudado. Em Cascavel, praticamente todos os alunos primários estudam em arte. Então eu tenho prazer eu recebo as excursões, eles sabem e tal. Eu fiz 2 livros. Esse último livro eu distribuí em 700 bibliotecas escolares, daqui no Paraná até Santa Catarina. Então eu quero que esse trabalho seja divulgado, né? Então, essa é a vantagem do livro, que as obras ficam escondidas, mas alguém está sempre vendo e relendo essas obras. E não é preciso passar muito tempo por aqui para perceber como os cascavelenses têm orgulho de apresentar Dirceu Rosa. Renata Rodrigues trouxe familiares de Ponta Grossa e da Itália para conhecer o Lar das Artes. Já a turista do Rio de Janeiro, Jacinta Bandeira, veio com o filho e a nora, que também são do Rio, mas há 2 anos moram em Cascavel. Esse ano eu resolvi vir para poder conhecer mais de perto a obra desse cascavelense. Desde o meu início eu tinha uma dificuldade tremenda de fazer as mãos, desenhar as mãos, não gostava. E aí eu comecei com o tempo a deformar as mãos para chamar atenção sobre a mão. Então por um bom tempo eu fiz isso aqui, ó, simplifiquei só num dedo, né? Para chamar atenção sobre o valor da mão dentro da expressão do corpo humano. A casa é aberta à visitação por agendamento, mas a família não resiste em receber aqueles que aleatoriamente batem a porta. E foi observando as pessoas que tentam tirar fotos pelo lado de fora do portão sem coragem de tocar a campainha que o artista decidiu fazer mais uma significativa contribuição para incentivar o turismo em Cascavel.
As 2 horas que passamos na casa foi uma imersão na história de um artista tão talentoso, generoso e muito receptivo. Uma experiência maravilhosa e o melhor, aberta a todos. Obrigada, seu Virgão. Eu que agradeço a oportunidade e espero que o seu programa seja um imenso sucesso. Obrigada, obrigada. Vamos conhecer agora um modelo de negócio que chegou a Cascavel há 12 anos. À época já era tendência em centros maiores como Rio e São Paulo e depois em Curitiba, capital do estado. Porém, surgiu aqui na região oeste do Paraná, pautado numa necessidade. A necessidade mãe do empreendedorismo que move a inovação. Cláudia Frantiosi, ao empreender, contou com a parceria do cunhado, engenheiro e arquiteto, e com uma necessidade em comum. Os dois precisavam de um espaço para atender suas demandas. Logo, os estagiários que trabalhavam com o cunhado também vieram. E pronto, meio sem querer, mas querendo muito algo novo, já tinham um espaço compartilhado. Mas o que mais motivava a Elis é o fato de estar junto. Porque aquele perfil que já estava chegando aqui, eles tinham a mesma necessidade minha, que era ter mais pessoas junto compartilhando para se sentir um pouco mais seguro. A insegurança de Cláudia, do cunhado, dos estagiários é a mesma de milhares de empreendedores. Como começar e como dar conta de tudo? Quando eu me senti sozinha, eu tive muito medo. Porque daí vem o medo, será que eu vou dar conta de subsidiar, as despesas de uma empresa mensal? Mas, de repente, esse pequeno núcleo de pessoas, em pouco tempo e de maneira natural, já tinha construído um conceito de negócio. Fomos o primeiro coworking em Cascavel e depois disso abriu espaço aí para vários outros, que nos torna ainda cada vez mais felizes porque nos ajudam a disseminar o conceito de coworking. Essas poucas pessoas, compartilhando forças e habilidades, construíram um porto seguro para outras que, como elas, tinham receio de empreender. A lógica de um coworking é unir escritórios de empresas diferentes, profissionais liberais e freelancers, todos em um mesmo espaço físico. E o nome escolhido para o coworking remete à ideia de segurança que todos buscavam. Por que cais, Porque cais é o lugar mais seguro de um porto. É onde as bases precisam estar firmes e fortes para que, quando o navio chegue, quando ele atraca, ele possa ter uma base firme para ele se subsidiar. Vamos entender como funciona esse espaço. Os marujos que por aqui aportam dispõem de recepção com recepcionistas, internet de alta qualidade, endereço fiscal, xerox, certificado digital, segurança e, entre outros benefícios, assessoria para eventos que incluem até o coffee break. E falando em café, a Copa é um dos cantinhos preferidos dos marujos, clientes e visitantes. A nossa Copa, geralmente, os grupos acabam se ficando nesse espaço, adquirindo conhecimento do trabalho do outro profissional, compartilhando um cartão, compartilhando às vezes uma rede social e, lógico, um bom café. Para recepcionar quem chega ao cais, um espaço confortável, colorido e criativo, com uma loja aberta a expor produtos, negócios e serviços da cidade, além de uma conveniência. As salas para reuniões são chamadas de docas, são 7 ao todo e podem ser locadas por dia, hora, mês ou até por ano. Porque o profissional, em qualquer momento, ele vai precisar se reunir com alguém e ter um espaço mais privativo, mais organizado e também com a infraestrutura que ele precisa para apresentar o seu projeto, Os profissionais que trazem suas empresas para dentro do coworking contam também com um auditório para eventos, cursos e palestras. E com um espaço gourmet também para cursos, gravações de vídeo, apresentação de produtos ou para momentos de descontração. Nos andares acima, feitos com containers, ficam os estúdios privativos e também os espaços compartilhados para aqueles profissionais que não precisam de uma sala fixa.
E a partir do momento em que as pessoas começaram a ver a infraestrutura, perceberam que um coworking ele pode ter até uma estrutura muito melhor do que estar sozinho dentro de uma sala, locando num outro local, num outro prédio, né, num outro imóvel. Ao montar um negócio, ao empreender, o que você previu e o que você não previu, Cláudia? Eu previ que coworking era uma tendência. Então, se eu tinha, né, necessidade disso, muitos outros profissionais também teriam. E eu não previ que seria difícil construir dentro de uma cidade o conceito, que é estar compartilhando. Cláudia conta que o empreendimento demorou 4 anos para engrenar de verdade e 7 anos para começar a dar lucro. Quando a gente conseguiu passar por Cascavelense isso, de que era um ambiente seguro, de que era um ambiente saudável, próspero e inspirador, e que era viável para ele estar aqui, foi aonde deu o boom do nosso negócio. Mas até viver esse momento, Cláudia teve que lidar com outras dificuldades. Primeiro de tudo foi ter uma visão geral de como estava o meu negócio. E descobrir que tinha pontos falhos foi bem doloroso para mim. Assim, não foi além de ser doloroso, foi triste, porque eu pequei por muitos anos como uma empreendedora, como administradora. Mas foi legal porque o Empretec ele te ensina a não se julgar, ele te ensina sim a se autoconhecer e buscar conhecimento nas áreas em que eu estava fraca. E eu percebi que 3 áreas da minha empresa estavam totalmente fragilizadas. Entre as áreas, o setor comercial e de marketing. Foi então que Cláudia buscou a ajuda do Sebrae e realizou um seminário chamado Empretec. Vamos até o Sebrae para saber mais sobre esse recurso que ajudou Cláudia e ajuda também outros tantos empreendedores. Daniele Donedá, que é consultora do Sebrae, explica que o Empretec é algo revolucionário para os negócios e para a vida pessoal. Então, o Empretec é um seminário de imersão comportamental. É um seminário desenvolvido pela ONU. Ele é aplicado em 40 países e no Brasil, só o Sebrae que pode aplicar esse seminário. Então, todo o seminário ele é baseado nas 10 principais características do empreendedor de sucesso. E o participante vai poder, então, se experimentar nessas características. Quais ele já possui, quais ele precisa desenvolver e quais ele ainda não tem e não se atentou e que precisa buscar meios de desenvolvimento. O seminário é particularmente isso. Quem participa é uma virada de chave. Realmente, mais de 75% de quem participa aumenta significativamente o faturamento da sua empresa. Pergunto qual o melhor momento para realizar o seminário. Então, não existe o melhor momento do negócio, existe o melhor momento da pessoa. E isso a gente só vai conseguir decidir e medir no momento da entrevista, então orientar essa pessoa se é o momento dela ou se ela precisa aguardar talvez 1 ou 2 anos para poder participar do Empretec. Volta ao cais e, nas palavras de Cláudia, mais um ensinamento para todo e qualquer empreendedor. Então, o Sebrae teve uma parte muito importante na minha vida, porque foi através dele que eu descobri que eu não posso somente ser uma empreendedora. Eu tenho que estar em desenvolvimento e antes de buscar desenvolvimento, eu tenho que entender quais são as minhas limitações como profissional. Aonde é que eu estou pecando e eu não estou vendo. Então, eu preciso me autoconhecer e ver aonde estão as minhas limitações como empreendedora. Não é só como pessoa. E assim, o coworking se tornou um negócio consolidado que impulsiona vários outros empreendedores. A professora de espanhol, Charlene Moterli, foi uma das primeiras coworkings a se instalar por aqui. Eu não imaginava que eu poderia abrir uma escola de idiomas aqui num espaço de coworking, né? E para mim trouxe muitos clientes, muitas oportunidades de crescimento como empreendedora, alunos e principalmente muito conhecimento. O que faz ela permanecer aqui por 11 anos é o network e o crescimento constante. Se eu estivesse trabalhando somente em casa ou numa sala sozinha, eu talvez não cresceria tanto, eu precisaria de outros meios para crescer, né? E aqui é crescimento constante, é o tempo todo tem atividade para a gente crescer e aprender a ser empreendedor e crescer profissionalmente.
Bruna tem menos tempo de casa, aportou no CAIS em 2019 e destaca os mesmos benefícios. Principal, sem dúvidas, é o networking, né? A conexão que esse ambiente gera, tanto de fortalecimento, de posicionamento pessoal, como da marca também. Todas as oportunidades aqui que a gente consegue gerar, se a gente fosse quantificar, o resultado seria bem grande, né? Então, o principal para mim aqui é a conexão. Todos os dias nós temos pessoas novas chegando e entrando nessa comunidade de empreendedorismo.